Olá, queridos, a paz do Eterno, que o Eterno venha vos abençoar em nome de Yeshua. Bom, o vídeo de hoje tem o objetivo de falar do fermento. Por que existe na Torá o mandamento de tirar o fermento na Páscoa, no Pessah? E por que tanto rigor sobre a questão do fermento? Eu vou ler aqui e vou explicar essa questão. Por que o Eterno está dizendo: quem não tirar o fermento nesta data será eliminado do meio do povo de Israel? Por que tanto rigor caso alguém transgredisse? Bom, o vídeo vai falar sobre isso. E nós vamos usar um texto do Novo Testamento e um texto do Tanar, do Êxodo, capítulo 12 do texto de Êxodo. 12:14. Este dia vos será memorial. Celebrareis como solenidade ao Eterno. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, matzá, sem fermento. Logo o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. Veja como que o Eterno está se dirigindo ao povo de Israel. Do primeiro ao sétimo dia, não comereis coisa levedada. Veja que no versículo 19 do mesmo capítulo vai dizer o seguinte: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Veja o detalhe: em todas as vossas habitações. Independente aonde estiver Israel, é pão sem fermento. Veja que o detalhe do 20: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pão sem fermento, chamamos de matzá. 18 minutos tem que ser feito para massa não levedar. O que o Eterno está mostrando para nós? Nós vamos dar, e lá no chamado Brit Hadashah, ou Novo Testamento, ou Aliança Renovada, ou apenas Ketuvim Netzarim, Escritos dos Nazarenos, capítulo 5 de 1 Coríntios. Veja só, o capítulo 5 começa: geralmente ouve que há entre vós imoralidade. Ele vai falar do pecado sexual que estava havendo dentro da comunidade. E o Paulo está advertindo: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, porque um pouquinho de fermento vai contaminar toda a massa. Lançai fora. Deixa eu explicar aqui, antes de ir para o outro versículo. Qual é o objetivo do fermento? Qual é o objetivo do fermento? É levedar a massa. Então, um pouco de pecado pode contaminar toda a congregação. É isso que o Paulo está querendo dizer aqui. Se eles não agirem para que o pecado seja tirado do meio deles, pode contaminar toda a congregação. É isso que Paulo está explicando, usando de forma figurada o fermento. Mas veja só: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Está dizendo, vocês são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade e verdade. Asmo, pão sem fermento. Ele está usando a linguagem do pão para dizer o seguinte: vocês, comunidades,
você, comunidade, em Yeshua HaMashiach, no ungido, que foi o Cristo imolado pelos nossos pecados, vocês são sem fermento. É o que está escrito. De fato, sois sem fermento. Por quê? Porque Cristo nos purificou do pecado. Por isso a advertência de Paulo para a comunidade é: não deixe que um pouco de fermento levede a massa. Porque um pouco de pecado, se a comunidade não tomasse uma atitude e permitisse que o pecado ficasse rondando ou inserido dentro, isso poderia levedar, podia contaminar. É o que Shaul HaShalih está dizendo. Veja só, o contexto do texto. Eu já vos escrevi que não vos associei com os impuros. Me refiro isso não a propriamente os impuros do mundo, os avarentos, roubadores, idólatras. Nesse caso, não teria que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. O contexto está dizendo o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Estava havendo ali uma imoralidade. Alguém dentro da comunidade ali estava vivendo com a mulher do pai, ou a possível madrasta, né? Não é mãe aqui, mas no sentido ali é a mulher do pai, algo que a Torá deixa claro que é chamado de relacionamento ilícito. Não pode descobrir a nudez da mulher do pai, nem da filha, nem da irmã, nem da tia. Esse descobrir nudez significa casar, ter relacionamento. Então aqui Paulo está dizendo: eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor da tal infâmia seja em nome do Senhor Yeshua. Reunido vós e o meu espírito com o poder de Yeshua HaMashiach, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Na realidade, ele tá sentenciando o seguinte: que esse homem seja permitido que o inimigo o prove para que ele se arrependa, para que ele sinta a necessidade de arrependimento, de alguma ação no físico dele. É algo aqui que eu não vou me adentrar sobre este assunto. Mas o que o texto está dizendo é sobre o fermento. E Yeshua fala do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Novamente, o fermento usado como uma figura de linguagem para falar que a massa é levedada significa o quê? Que o pecado traz essa ideia de fermento. Voltemos ao Êxodo. Por que o Eterno exige que tire, durante esses 7 dias, 7 fala de plenitude? Eu entendo, olhando esse texto aqui, que Shaul HaShalih, o apóstolo Paulo, ele está falando para as pessoas tirarem o pecado das suas vidas. Por que o Eterno exige que o povo de Israel fosse investigar dentro das vossas casas, dentro das casas, se tinha fermento, se tinha alguma coisa levedada? Veja que é uma punição grave quem tiver com fermento na casa, quem comer pão levedado. Veja, que não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Nessa época da festa, tem que ser pão sem fermento. E veja a punição de quem come coisa levedada. O texto diz que seria eliminado. Por que tanto rigor para esta transgressão? Comer o pão levedado. Por que o Eterno está trazendo uma punição para uma transgressão que, para os nossos olhos humanos, parece que não é tão errado?
aos olhos humanos. Mas qual é a lição que o Eterno está passando ao dar uma advertência, e dentro dessa advertência ele dizia o seguinte: se caso comer pão levedado, este será eliminado. Por que essa punição caso houvesse o transgressor? Para que os israelitas entendessem que esse mandamento ele tem que ser cumprido e ele tem que ser observado, e para que o indivíduo tema. Imagine se o Eterno não coloca essa punição. Será que os israelitas iriam se preocupar em procurar fermento? Mas como a transgressão seria a eliminação, todo judeu iria se preocupar em procurar o fermento. Sabe o que o Eterno está querendo dizer em outras palavras para você, meu amigo? Esse pecadinho aí pode gerar morte na sua vida. E se você não eliminar ele, não tirar ele de você, vai te matar em algum momento, no sentido espiritual e até mesmo na condenação. O que o Paulo está dizendo para a comunidade de Corinto? Vocês não são massa levedada. Porque um pouco vai fermentar a massa e pode contaminar toda a congregação. Paulo está falando que quem está em Cristo está sem pecado, porque Cristo purificou. Por isso, não temos que deixar a massa levedar. Por isso, não tem que ter fermento no nosso meio, na nossa vida. O que a Torá quer dizer com isso? Eu resolvi fazer esse vídeo, trazer essa palavra para você, para que você medite por que tanto rigor em massa levedada de pão. O Eterno quer nos mostrar algo muito grande aí. Por isso ele traz rigor. Por isso ele traz uma advertência. Por exemplo, na Bíblia, roubo, a punição não era prisão e a punição não era morte. Roubo, quem roubava tinha que devolver e restituir 1/5, quer dizer, 20%. Mas um fermento dentro de casa, trazer uma eliminação, está na categoria de pecado de morte. Porque, por exemplo, o adultério, a idolatria, maldiçoar o nome do Eterno, são na Torá mandamentos de pecados capitais, vamos colocar assim. E ter fermento dentro de casa está na mesma categoria. Então o Eterno está dizendo o seguinte: preste bem atenção nessa mitzvah. O problema todo em si não é o fermento, mas o que isso significa na sua vida. O fermento, pela figura de linguagem, significa o pecado. E o Eterno quer que você tenha temor de olhar a sua vida. 7 dias significa a plenitude, aos tempos. Eu entendo que nesses 7 dias, você não comer pão significa tá falando da sua vida. Bom, amigos, o que o irmão Felipe quis passar nesse vídeo? Que a comunidade de Corinto, ela conhecia a festa de pão ázimo, e Paulo diz para comemorarmos lá em Coríntios 5. E vemos que é uma mitzvah que não depende de estar na terra de Israel. Pão ázimo, ou pão sem fermento, ou amassá, em todas as moradas de Israel. E se tem um peregrino junto, é do mesmo jeito para ele. Não é só um mandamento para judeu, mas para todos. Por isso que Paulo está dizendo para a comunidade que é enxertada em Israel. O peregrino não é um natural, mas está ali, passando por ali, está convivendo com os judeus. Então, caro amigo, você que é cristão, você que está buscando a fé bíblica, o fermento da sua vida, procure olhar e se examinar. Tire da tua vida todo o fermento. Seja uma massa pura, como Paulo diz, sem fermento. Seja uma matzá. Por isso que Yeshua pegou o pão e partiu e disse: esse é meu corpo. O que significa isso? Pão sem fermento. Vida sem pecado. É isso que simboliza o corpo de Cristo. Tá? No meu ver, no que eu estudei, naquilo que eu tenho analisado, se interpretam muito errado essa questão do pão, achando que você está comendo o corpo de Cristo. Não é isso.
É uma figura de linguagem. Da mesma forma, o vinho não significa que você está bebendo o sangue de Cristo. Primeiro que a Torá proíbe beber sangue, tá? E comer carne crua, muito menos. Ali é um simbolismo que Yeshua está trazendo para os seus discípulos. Comer na carne é viver uma vida. O pão significa viver uma vida sem pecado. O sangue fala da redenção, porque foi o derramamento do sangue dele que trouxe remissão dos pecados e por isso te deixa uma matzah. Veja que tudo na Torá tem um porquê. Yeshua te torna uma matzah. Yeshua te torna uma pessoa sem fermento. Yeshua, através de Yeshua, você se torna um pão sem fermento e é redimido pelo sangue dele. Então, o corpo, que é o pão, como se fala ali, a figura de linguagem que quer te passar quer dizer uma vida sem pecado. Quem participa da peça está o quê? Está eternizando na sua vida, está trazendo para a sua vida, está trazendo uma vida com Mashiach, que é uma vida sem pecado. Porque se ele não transgrediu e disse que somos seus seguidores, teremos uma vida de vencedor. Vamos vencer o mundo. Vamos vencer o mundo sem pecado. O livro de João, a carta de João, 1 João, vai falar que aqueles que estão em Deus não vivem na prática ou trabalhando para o pecado, no trabalho do pecado. Mas a semente de Elohim está nele. Por isso, ele deixa de ser pecador para ser justo, um tzadik, alguém que permanece no caminho do eterno. Seja um tzadik. Só Yeshua pode te transformar em um tzadik, através da palavra e através do Espírito. João disse, na verdade, eu batizo para arrependimento. Virá um após mim que batizará com Aruah HaKodesh, Aruah de Yud Rei Vav Rei, o Espírito do Eterno. Então o Mashiach nos dá uma vida, condição de viver com a palavra e o Espírito nos dá uma condição de viver uma vida sem pecado, sem transgressão. Então, comemore a festa dos pães asmos, da matzah. Tire o fermento da sua casa, analise a si próprio, tire da sua vida o que é fermentado, tire da tua vida o pecado. Paulo está tratando ali em Coríntios 5, ali o contexto é pecado de imoralidade, de impureza, pecado concernente à vida, à sua humanidade. Então tire da sua vida as transgressões. Através de Yeshua você vai conseguir. E literalmente se tira das casas justamente para te trazer. E quando você lembra que você tem que tirar, porque se você não tirar, você pode ser eliminado do povo de Israel, conforme disse a Torá, você cumpre o mandamento com mais rigor. Você cumpre a mitzvah com mais cuidado, porque você sabe que a punição é grave, gravíssima. E todos os israelitas nesse dia vão se preocupar em olhar, vão se preocupar em buscar. E é isso que o texto está querendo dizer. Se preocupe, porque é sério o fermento. O fermento é algo muito sério. E o fermento não é qualquer coisinha. Então, meu irmão, tire o fermento da sua vida, literalmente e fisicamente, na sua vida, em nome de Yeshua. Nesse dia nós tiramos o fermento, trazendo cumprindo essa mitzvah, tá ok? Espero que esse vídeo entre no seu coração, você receba do eterno discernimento e a compreensão da sua palavra. Ficou estendido, mas é necessário falar desta forma. Amém? Que o Eterno os abençoe, compartilhe o vídeo com seus amigos, aquelas pessoas que querem o Eterno. Shalom, shalom. Felipe Cunha, que o Eterno os abençoe.